nome é Christian Souza, eu sou professor de Educação Física e faço parte do coletivo Açaí Pocket. Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre as práticas corporais de aventura, né? Esse é um conteúdo da Educação Física e esse vídeo faz parte da nossa proposta de trazer os conteúdos da Educação Física de uma forma mais leve, né? Falando um pouco sobre as nossas vivências e também trazendo um pouco sobre o que é esse conteúdo, né? Qual é a repercussão desse conteúdo na escola, quais são as dificuldades, quais são as possibilidades. E para começar, a gente precisa entender um pouco do que são essas práticas corporais de aventura, né? Não é um termo muito familiar para as pessoas, né? A discussão em torno das práticas corporais de aventura, ela vem se acentuando nos últimos anos, especialmente quando a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que baliza os planejamentos dos professores pelo Brasil, passou a considerar as práticas corporais de aventura como um conteúdo da educação física escolar. Mas antes disso não era conteúdo? Vocês podem estar se perguntando. Fazia parte da educação física escolar e sempre fez parte da educação física escolar práticas relacionadas às aventuras. Só que antes havia uma compreensão de que essas práticas estavam inseridas dentro do esporte. Então, se esse conteúdo era visto na escola, chegou a ser visto na escola, né, chegou a ser passado, chegou a ser trabalhado na escola, foi dentro do conteúdo esportes, né? Inclusive, existe ainda um debate semântico em relação a isso. Alguns falam práticas corporais de aventura porque é como está colocado na Base Nacional Comum Curricular e também por conta de algumas discussões, de alguns textos também que trazem esse termo, mas outras pessoas ainda atrelam a outros termos, né? Esportes radicais, esportes de aventura, atividades na natureza e etc. Então, nós estamos trabalhando com o conceito de práticas corporais porque a gente acredita que são as práticas corporais o conteúdo da educação física, é o objeto de trabalho da educação física. Então, pensar nessas atividades de aventura pressupõe pensar em práticas corporais de aventura. Passando esse debate mais semântico, para a gente entender o que são, na verdade, as práticas corporais de aventura, temos que pensar o que difere das outras práticas, né? Se ela em algum momento estava associada ao esporte, por que agora não necessariamente a ele, né? A gente sabe que alguns conteúdos da educação física passam por um processo de esportivização, né? Eles são criadas regras, normas, formatos, principalmente com a intenção de competição, né? Mas antes de passar por esse processo de esportivização, essas práticas elas existem com outros fins também, para promover a saúde, para promover o lazer, para a diversão e etc. E as práticas corporais de aventura, elas estão aí nesse meio. As práticas corporais de aventura, a gente pode começar a entender uma linha de raciocínio como aquelas que trazem um desafio a ser superado, né? Esse desafio muitas vezes tem a ver com as leis da física, né? Você superar a gravidade, você superar força, superar a resistência de algum objeto ou do seu próprio corpo mesmo. E aí a gente pensando nisso, são atividades que trazem algum risco, né? Que você não controla ali todo aquele ambiente, então tem uma situação de imprevisibilidade, você não sabe o que vai acontecer de fato, e é isso que traz a emoção e o interesse em torno dessas práticas, né? É justamente o você se pôr em risco, né? E aí a medida do risco é a medida que a pessoa, né, vai analisar e vai observar que ela dá conta, né? Quando se trata de práticas como essa dentro da escola, o risco é o professor que vai analisar e o ambiente ele vai controlar o máximo possível para que haja a situação ainda de imprevisibilidade
mas que também gera interesse de superar esses desafios. Então, as práticas corporais de aventura, elas vão mais ou menos nesse sentido. As outras práticas têm essas características também? Tem risco, tem vertigem, tem imprevisibilidade? Tem. Todas as práticas têm um pouco disso. Porém, essas características são mais acentuadas nas práticas corporais de aventura. E aí, passando um pouco esse debate, essa discussão, como forma de exemplificar essas práticas, nós podemos observar duas distintas, tá? O skate, que utiliza-se de um objeto, né, para você ter um deslocamento, que não é fácil porque, a princípio, você já precisa se equilibrar, você precisa saber se deslocar com ele, e aí esse desafio que gera o interesse. E o skate geralmente é praticado em zonas mais urbanas, né, em locais com uma geografia um pouco mais urbana. Outra prática diferente dessa, que também é considerada uma prática corporal de aventura, são as trilhas. Né? São as trilhas. As trilhas são feitas geralmente em espaços mais naturais, ambientes não tão urbanos, ou não urbanos mesmo, e que se utiliza do ambiente natural para gerar essas situações de risco, de imprevisibilidade, de vertigem. As duas são práticas corporais de aventura porque elas têm essas características em comum. Na trilha você vai tentar chegar a um determinado local, um caminho que você vai superando obstáculos. E o skate, você vai superando obstáculos já desde o momento que você tenta se equilibrar nele. Pensando na ideia do vídeo, a gente também veio para falar um pouco das nossas vivências, né? Eu nasci em Belém, mas me criei no interior, e lá eu tive a oportunidade de vivenciar algumas práticas corporais de aventura. Por mais que na época a gente não pensasse, essa é uma prática corporal de aventura. Pra gente, principalmente quando você é criança, essas atividades são meio que naturais, né? A gente vai vivenciando, a gente não dá nomes, não dá formas para elas, não tem uma significância, né? Talvez se eu tivesse tido a oportunidade de vivenciar as práticas corporais de aventura na escola como um conteúdo, eu tivesse dado um significado diferente. Mas pra gente era tudo muito natural fazer essas atividades. E que atividades eram essas? Eram atividades, por exemplo, utilizando os igarapés, né? Atividades que utilizavam as árvores, principalmente subir nas árvores, passar de uma árvore para outra. Utilização também de bicicleta, né, em terrenos adversos. Isso tudo as crianças de interior, pelo menos boa parte delas, acabam vivenciando. Já no período da universidade, em que em tese eu deveria me aproximar um pouco mais dessas vivências, eu acabei me distanciando completamente. Por conta da mudança de cenário, né, eu saí do interior e passei a morar em Belém, que é uma outra geografia, são outros espaços, e também com as demandas da universidade, eu acabei deixando um pouco de lado praticamente todas as práticas corporais que não tivessem inseridas ali naquele meio. Dentro da nossa formação, não havia elementos suficientes para dar conta da gente compreender as práticas corporais de aventura como um fenômeno a ser estudado pela educação física, né? Então, no período do curso de educação física que eu fiz, não havia nenhuma disciplina, por exemplo, voltada para essas práticas corporais de aventura, o que talvez aproximava os estudantes dessas práticas, desse fenômeno, eram alguns estágios feitos que não tinham nenhuma vinculação direta com a universidade e que eram para poucas pessoas mesmo. Então, uma quantidade ínfima de alunos de fato vivenciou as práticas corporais de aventura. E aí a gente já percebe um problema que a gente vai aprofundar um pouco mais adiante, que vai implicar na formação dentro da escola, né? Se o professor, dentro da universidade, durante o período do curso,
não tem nenhum contato prático, teórico, prático com esse fenômeno, com as práticas corporais de aventura, ele não vai ter segurança e não vai ter o conhecimento necessário para trabalhar dentro da escola. Isso vai dificultar a materialização desse conhecimento na escola. E essa questão, esse problema, é só um dos empecilhos para a criação de um ambiente propício à efetivação das práticas corporais de aventura na escola. A gente sabe que tendem a parecer complexas, porque nas mídias e nas redes sociais, por exemplo, a gente vê as pessoas praticando com um determinado grau de complexidade, mas essas atividades elas podem ser adaptadas para dentro da escola. O que é necessário para isso é, a princípio, nós pensarmos a questão mesmo da formação, que contemple o conteúdo, ela já qualifica, ela já contribui para que o professor se sinta incentivado a tratar desse conhecimento dentro da escola. Quais são as outras dificuldades que nós encontramos para realizar essas atividades na escola? Aquelas dificuldades que são mais ou menos comuns a todos os conteúdos, Não temos um espaço adequado, muitas vezes, não temos material adequado, e aí a gente acaba caindo naquele meandro das adaptações, das improvisações, E como é que se perspectiva acontecer as práticas corporais de aventura na escola? Na Base Nacional Comum Curricular, que é esse documento que eu mencionei antes, está previsto que haja 2 momentos para as práticas corporais de aventura na escola. Em um primeiro momento, que essas práticas sejam voltadas para os aspectos mais urbanos, e num segundo momento, voltadas para uns ambientes mais naturais. Nós temos as nossas divergências com relação à Base Nacional Comum Curricular, porque ela não dá conta da complexidade dos fenômenos, e dividir, por exemplo, só em práticas corporais de aventura na natureza e práticas corporais de aventura urbanas é muito pouco para dar conta, de fato, de uma classificação desse conhecimento. Mas é isso que está previsto. Está previsto também que essa prática ela só ocorra no fundamental maior. A título de conhecimento, fundamental maior é o que compreende do 6º ao 9º ano. E aí a gente chega em outro ponto de divergência, porque nós acreditamos que esse conteúdo ele pode ser trabalhado sim no fundamental menor, O que vai fazer com que esse conteúdo aconteça e que traga uma segurança e ao mesmo tempo seja vivenciado de uma forma qualitativa é o modo como o professor vai organizar ali o seu trabalho pedagógico. Mas a gente acredita que o fenômeno é muito mais complexo, que a gente precisa de um debate um pouco maior para aprofundar mais o tema e compreender melhor esse fenômeno mesmo, Então, trabalhar com as práticas corporais de aventura é um desafio grande, E aí a gente tem essas limitações, limitação de formação, limitação de espaço, de recurso. Tem limitação também com relação a um certo preconceito que sempre existe com relação às práticas corporais, e com as de aventura não seria diferente, que é de achar que a gente vai colocar, de repente, as crianças em uma situação de risco, Então, como eu falei antes, o professor vai calcular esse risco e vai criar um ambiente mais controlado possível, mas que ainda preserve aquelas características que tornam as práticas de aventura interessantes, O risco, a vertigem, a imprevisibilidade. E quais são as possibilidades? Pensando nessas dificuldades, em um primeiro momento, pensar na questão da formação, que é um primeiro embarreiramento. Então, a gente perspectivar, a gente criar um debate que vai implicar numa mudança, de repente, de currículo para as formações que incluam as práticas corporais de aventura de uma forma mais efetiva
nos cursos de formação de educação física, e criar espaços de debate e espaços formativos também para além da universidade, né? De repente nos sistemas educacionais municipais, estaduais, para que esse conteúdo ele seja absorvido, né, pelos professores, e que criam a possibilidade de aqueles professores que se sintam ainda incapazes de trabalhar esse conteúdo na escola, com um pouco mais de segurança, trazendo para esse professor as possibilidades com a realidade que ele tem dentro da escola. Perspectivar isso nos grandes eventos, né? Trazer esse debate mais à tona também na questão científica, né? Produzir material para evidenciar a importância das práticas corporais de aventura. Pensando já na questão específica da escola, também, assim como nos outros conteúdos, trabalhar essa questão do espaço e dos materiais, né? Reivindicar os materiais da educação física dentro dos conselhos escolares. Também a melhoria dos espaços, para que esses espaços da escola sejam minimamente seguros e tragam possibilidades para essas práticas elas acontecerem. Outra proposta também que a gente traz é a questão do casamento entre as áreas, né? As práticas corporais de aventura, elas têm uma característica de acontecerem também com qualidade fora do espaço escolar. Quer dizer, não necessariamente dentro da escola. Mas se você, por exemplo, traz o seu aluno para um parque, traz o seu aluno para um jardim botânico, traz o seu aluno para um espaço de uma praça, por exemplo, ali existem possibilidades. E por que eu digo que seria necessário um casamento entre os setores, né? Educação e lazer, por exemplo, educação, lazer, cultura, dentro das secretarias, se houverem políticas públicas que abranjam esses diversos setores, a gente pode criar um sistema em que funcione as práticas corporais de aventura tanto na perspectiva do lazer, da saúde, quanto na perspectiva da educação. Se você tem um espaço dentro da sua cidade que não é utilizado, mas que ele tem um potencial, pode ser que esse casamento entre as políticas públicas ele possibilite que aquele espaço seja utilizado pela comunidade e também que de repente o espaço seja utilizado pela escola. Você pode fazer um passeio, você pode levar os alunos para fazer uma trilha num jardim botânico ou num parque, e isso já se configura como prática corporal de aventura. Isso faz com que, por exemplo, espaços em que são mais urbanos, as crianças, né, os alunos em geral, eles tenham a possibilidade de vivenciar práticas da natureza. E o contrário também é possível, né? Em espaços mais de ambiente mais do campo, você fazendo passeios para praças, para espaços como este, você pode possibilitar também que essas crianças que esses alunos tenham uma vivência diferente da que eles estão acostumados a ter. E aí você vai ampliando a gama de possibilidades e de vivências que aquele aluno vai ter. E trabalhar com as práticas corporais de aventura, como eu disse, não é uma tarefa fácil. Exige do professor um conhecimento também sobre os alunos, né? Quais são as possibilidades daqueles alunos, quais são as vivências que aquele aluno tem em relação às práticas corporais, quais são as limitações que ele tem e as possibilidades que ele tem também. E isso precisa ser calculado também no momento que você for criar esse ambiente para esse tipo de prática. E por fim, a colaboração, né, dos outros pares da escola, porque a gente sabe que a educação não se faz só com o professor dentro da escola, mas precisa que toda aquela comunidade esteja voltada para um mesmo interesse. Então, esses outros pares também contribuírem para que essas atividades sejam efetivadas, né? Os pais, os diretores, os coordenadores, os demais professores, as equipes de apoio, porque essas práticas elas são complexas e elas demandam, né, um tempo e demandam uma construção
para elas serem materializadas. Então, basicamente, a ideia do vídeo era esta, a gente trazer um pouco dessa discussão, um pouco desse debate. Se vocês quiserem continuar o debate, vocês podem fazer comentários aqui no vídeo. E, ademais, muito obrigado por ter assistido, né? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você gostou muito do vídeo, você compartilha o vídeo também. E se inscreve no canal, né? Que a gente vai trazer muito conteúdo. Não só necessariamente da educação física, mas também outros conteúdos interessantes para todos os públicos. Um beijo a todos e até a próxima.